Queridos, boa noite, graça e paz. Amém. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Então, Marcos capítulo 5, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 20. A cura do endemoniado Geraseno. Texto bastante conhecido. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, estava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera, aonde ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Queridos, há alguns dias atrás, eu estava assistindo algo que fez muito sucesso acho que no final da década de 90, e que há muito tempo eu não via, que é aquela espécie de paranormais, que entram numa casa e começam a dizer que tem um espírito ali, que tem um outro ser acolá. E esse homem estava num podcast que eu costumo assistir, e ele falando das experiências espirituais dele. E lá pelas tantas, os meninos que estavam entrevistando perguntou: mas tem algum espírito aqui? Aí ele para assim: tem, aí tem 11 aqui. Gente, eu dei tanta risada porque assim, é algo tão ridículo, sabe, que eu falo, não acredito que essa galera tá caindo nesse tipo de conversa. Mas o fato é que nós vivemos com esse tipo de informação, com esse tipo de situações em que diz respeito ao mundo espiritual. E não sei como você crê nessas coisas. Se você crê nesse tipo de situação que o texto descreve aqui, de possessão. Para muitos, a igreja presbiteriana não acredita nessas coisas, que é um engano, nós acreditamos. O problema de muitos é porque vive como se o diabo não existisse. E nós vamos ver um pouco aqui a respeito dessa questão espiritual. O tema dessa noite é a dinâmica do mundo espiritual. Como que funciona? Porque
A gente pode ter várias ideias a respeito de questões espirituais. Eu já vi muito crente com algumas conversas que eu falo, pelo amor de Deus, isso precisa ser arrancado da nossa mente. Algo que a gente aprendeu e que é um desserviço para a nossa fé. Por exemplo, de alguém, um crente com a dor de cabeça, aí alguém faz uma oração e fala, não, Deus me mostrou, foi porque alguém fez trabalho para você. Já viu esse tipo de coisa, né, Ricardo? Alguém fez trabalho para você. Gente, aquele que é de Deus, o diabo não toca. O diabo não tem poder sobre a vida de um crente. Mas a gente costuma ouvir esse tipo de coisa. Que um crente faliu porque alguém estava com mal olhado. E, enfim, é tanta coisa que a gente escuta. E a gente precisa procurar na Bíblia qual que é o norte que a Bíblia nos dá. De que maneira a gente precisa crer. Como funciona o mundo espiritual. Para que a gente possa ter sabedoria para lidar com algumas questões. Esse texto não vai dar resposta para tudo, mas ele dá resposta para algumas coisas que são bem importantes. E a primeira coisa que eu queria destacar, que a pergunta é, né, o que esse texto nos ensina sobre a dinâmica do mundo espiritual. O que esse texto vai nos ensinar a respeito disso? Olha aí do verso 1 ao verso 5. Primeira coisa que esse texto nos ensina, o homem sem Deus é refém das trevas. Ponto. O homem sem Deus, ele é refém das trevas, ele é refém do mundo espiritual maligno. Verso 1 ao verso 5 fala sobre isso. Jesus passou pelaquela tempestade, onde ele acalma a tempestade, os discípulos desesperados, e ele chega na cidade do Geraseno, e primeira coisa que acontece, o texto nos fala que um homem possesso de espíritos imundos, ele vai e corre em direção a Jesus. Primeira coisa que chama atenção aqui é justamente isso, um homem possesso de espírito imundo. Ou seja, quando diz alguém que estava possesso, ele estava possuído, estava sob o domínio de Satanás. Tomou ali as suas faculdades mentais, o seu físico, e aquele homem possesso de espíritos imundos, ele vai ao encontro de Jesus. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso, que alguém que não pertence a Deus, ele está sujeito, completamente sujeito aos espíritos malignos. E é interessante porque o texto começa a descrever a vida desse homem, e diz o seguinte, verso 3, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. A gente vê a maneira como esses espíritos afetam esse homem. Os espíritos afetam esse homem de maneira social, ou seja, era um cara que não tinha vida social. Estava preso por aquele espírito imundo, andava nos sepulcros. Aquele homem está comprometido não só a sua integridade física, porque o texto diz que ele se cortava com pedras, mas também, imagina esse homem emocionalmente, como esse homem era. Como aquele homem era afetado por esse espírito maligno que guiava a sua vida. A gente tem vários outros exemplos na Bíblia sobre espíritos imundos possuindo pessoas. Isso é uma realidade. Se você não crê nesse tipo de coisa, saiba que existe. Vocês sabem, eu sou da Bahia. Gente, eu cresci vendo isso. E assim, dentro da igreja presbiteriana, né, da minha cidade, eu cresci vendo esse tipo de coisa. Meu pai e minha mãe, eles muitas vezes eram solicitados na madrugada para poder socorrer pessoas que estavam endemoniadas. E quem já teve o desprazer de ver alguém possesso, é algo horrível. É algo terrível. Existe. Satanás, ele atua. E aí é que está. Um dos grandes problemas para muitas pessoas é porque elas vivem como se o diabo não existisse. Pessoas que vivem como se Satanás não atuasse no mundo. Como se ele não tivesse poder e autoridade dada pelo próprio Deus para poder
interagir com o mundo e com as pessoas que estão no mundo. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, é porque Deus entregou o poder para que Satanás fizesse aquilo que é o seu papel fazer. Claro que tudo debaixo do domínio e do controle de Deus. Mas o fato que ele vive e reage, ele interage e ele tem cumprido o seu papel diabólico de promover o caos no mundo. Nós não podemos ir para o outro extremo de achar que tudo é resultado da ação do diabo. Eu sempre falo isso, que são os dois extremos, é a gente viver como se o diabo não existisse e a gente passar a vida atribuindo tudo ao diabo, né? Aquela coisa, não, vamos orar pelo espírito de prostituição, mas a Bíblia fala que prostituição é obra da carne. O homem não precisa de espírito maligno para prostituir, é obra da carne. Se Deus prender todos os demônios durante um mês, falar, vocês não vão fazer nada, vocês não vão tentar ninguém, as mesmas notícias a gente continuará assistindo na televisão. As tragédias, assassinatos, roubo e tudo mais que a gente encontra, porque isso está na natureza do homem. Isso está na natureza do homem. O problema é que Satanás tem poder e autoridade sobre a vida daqueles que não pertencem a Deus. E talvez você esteja se perguntando, pastor, mas quer dizer que todo mundo que não é crente é possesso? Não, não foi isso que eu afirmei. O que eu estou dizendo é que todo mundo que não tem Cristo como Salvador, ele está sujeito à autoridade de Satanás. Inclusive a esse tipo de situação. Deus, por graça e misericórdia, não permite que Satanás haja da maneira como ele gostaria. Não tenha dúvidas disso. Mas o fato é que a gente precisa entender que o grande problema nosso é porque a gente pensa o seguinte, que alguém que fica possesso, alguém que fica endemoniado, é porque ele está num grau de perdição maior do que outras pessoas. E isso é um erro. Gente, o que é que a Bíblia diz a respeito de Judas? Fala que Judas, Satanás entrou em Judas. Essa é a descrição. Satanás entrou em Judas e Judas foi trair Jesus. O texto não diz que Judas caiu no chão, né, virando o olho, babando, tremendo. Diz que ele, de maneira consciente, ele saiu e foi trair Jesus. Alguém pode estar em plena consciência, mesmo assim, dirigido pelo diabo. Pensamentos malignos, pensamentos... Algumas pessoas dizem que a expressão seria endemonizado, sob a influência de Satanás. Olha só, abra comigo em Efésios 2. Esse texto o pastor Renato vai falar de maneira mais profunda no próximo domingo. Então não vou nem dar spoiler aqui. Mas olha só o que Paulo diz, segunda a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é um termo utilizado para Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são todos aqueles que não tiveram encontro com Deus, todos aqueles que não se renderam a Deus. E Paulo fala isso no presente. Vou ler mais uma vez. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, e aqui está no gerúndio, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sabe o que é que me chama a atenção nesse texto? Porque Paulo foi um fariseu religioso desde o seu nascimento. Paulo foi um homem moralmente correto, que andava na vida mais correta do que a minha e a sua, provavelmente. Mas Paulo fala que ele, por não ter um encontro verdadeiro com Cristo, ele vivia sujeito à autoridade do príncipe da potestade do ar. Então, irmãos, as pessoas que não tiveram encontro com Cristo, a primeira coisa que a gente precisa entender, que esse texto nos afirma, é que o homem sem Deus, ele é refém das trevas. Ele é refém das trevas, ele está sujeito ao governo de Satanás sobre a vida dele. A gente precisa entender algo muito importante, que não existe estado neutro na nossa vida espiritual. Ou nós pertencemos a Deus ou nós pertencemos ao diabo. Não existe um meio termo nessa história. Não existe. A gente às vezes usa essa linguagem. Não, e fulano? Não, fulano está em cima do muro.
Fulano não se decidiu. E porque ele está indeciso, a gente acaba achando que Deus também está indeciso. Deus não sabe se ele pertence a ele ou não. E tem uma história que é só ilustrativa, mas expressa um pouco dessa situação, de que um homem chegou no céu, viu algumas pessoas sentadas no muro, e ele percebeu que aquelas pessoas estavam ali sentadas como se elas estivessem se decidindo ainda o que elas queriam da vida. E as pessoas que estavam no céu, gente, isso não existe, não é bíblico, tá? É só uma ilustração. Pula para cá, parem com essa indecisão de vocês, se decidam, aqui é bom, não sei o quê, aquela conversa toda. E aquele homem achou curioso, e ele falou, Deus, eu posso ir lá do outro lado só para eu ver como é que é a reação deles em relação ao muro? Deus falou, não, vai lá. Aí ele deu a volta no portão, né? Quando ele chegou, enxergando as mesmas pessoas em cima do muro, o pessoal conversando, normalmente andando, Satanás sentado com um tridente na mão, e ele falou, Satanás não está querendo que eles passem para o lado de cá? Será que Satanás perdeu interesse nessas pessoas? E ele se aproximou e falou, Satanás, rapaz, eu fiquei curioso, porque eu sou lá do céu, eu não sou daqui não. Mas Deus permitiu que eu viesse aqui, para eu poder olhar como é que era. E do outro lado está todo mundo gritando, pedindo o pessoal para pular, para sair de cima do muro, sair do muro, né? E quando eu chego aqui, ninguém fala nada, você está sentado aí. Por quê? Aí ele olhou e falou, muito simples, meu jovem. É porque o muro é meu. O muro é meu. Então, gente, não existe lugar de neutralidade. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Ou nós somos identificados como filhos de Deus, ou somos identificados como filho do diabo. Aquele pai de família, correto, honesto, respeitado por toda a sociedade anapolina, se ele não teve encontro com Deus, ele pertence a Satanás, ele está sujeito a todos os desígnios do mal. Isso é um fato. Mas o texto nos traz outra verdade que a gente precisa entender. É que o homem sem Deus, aliás, as trevas, se submetem à autoridade de Cristo. As trevas submetem à autoridade de Cristo. A partir do verso 6, continua a descrição aí no texto. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Essa parte aqui, a adoração, gente, não é uma prestação de culto. Mas essa adoração é uma palavra em hebraico que quer dizer proskrinel, que é se prostrar diante da autoridade de alguém, se render diante da autoridade de alguém. Exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E a primeira coisa aqui que ele declara é a identidade de Jesus. Para muitos, Jesus era um louco, era apenas mais um mestre no meio daquele tanto de mestres que existiam ali, tantos escribas e fariseus, mas o mundo espiritual declara que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então, gente, Satanás sabe quem é Jesus. Verso 8, aliás. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Respondeu-lhe ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Gente, aqui Jesus não está estabelecendo princípio de exorcismo, tá? É muito comum a gente ver algumas práticas de entrevista ao diabo, não é verdade? Quem é o teu nome, como é que você entrou, e aquela conversa toda, aquele bate-papo todo. Jesus nunca fez isso. Os evangelhos não registram Jesus trocando ideia com o diabo. Mas esse texto em específico, Jesus ele pergunta o nome daquele demônio. O fato é que Jesus não sabia quem estava ali, sabia. Mas aquela pergunta tem um propósito muito claro. Mostrar para os discípulos e mostrar para aquele próprio homem que a situação dele era muito pior do que ele imaginava. Não era só um demônio, fala assim, legião, porque somos muitos. E ele faz aqui uma referência à legião dos soldados romanos. A gente acha que legião é o nome de demônios, né? Mas legião era um grupo de soldados romanos composto geralmente entre 4 a 6 mil soldados. Imagina isso. E ele diz isso.
legião, porque somos muitos. Mas esse espírito maligno, um representante fala em nome dos outros, ele começa a falar com Jesus. Verso 10, e rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Gente, vocês estão vendo a submissão com a qual os demônios se dirigem a Jesus? Existe uma visão dualista da vida do mundo espiritual que não é correto. Você já deve ter visto postagem em Facebook, no Instagram, né? Que tem uma foto de Jesus assim, o diabo do outro lado, parecendo aquelas encaradas do UFC, né? Aí se você está do lado de Jesus, curte. Se você está do lado do diabo, aliás, compartilha. É sempre assim, né? Para dar engajamento. Mas o fato é que muitas pessoas acham que Jesus, que Deus e o diabo, eles são forças antagônicas, forças opostas e iguais. Isso é chamado de dualismo. Que Deus e o diabo, eles possuem a mesma força, o mesmo poder, a mesma autoridade. Já viu esse tipo de ideia, né? Então, muitas pessoas, por conta desse pensamento, acreditam que existe uma guerra espiritual onde Deus está fazendo isso aqui para poder dar conta do recado. Onde que Deus vive, sabe, esbaforido, cansado, porque os ataques do diabo são muito fortes. Mas Jesus, quando ele fala a respeito da igreja, ele diz algo muito interessante. Ele falou que sobre essa pedra edificaria a sua igreja. Que pedra? Sobre Cristo, sobre a declaração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então quem é a pedra da igreja não é Pedro, é a declaração de Pedro. Cristo é a pedra da igreja. Então Jesus não está ali fundamentando a ideia do papado, tá? E o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Gente, porta é um instrumento de defesa ou de ataque? De defesa. Então, Deus está dizendo, Jesus estava falando que a partir do momento que sua obra fosse consumada, o evangelho seria pregado. E que a igreja chegaria metendo com o pé na porta. Igual o policial na hora de cumprir o mandado. Tem a autoridade, recebeu ali toda a legalidade para fazer a sua ação, e a igreja é da mesma maneira. Estou aqui com o mandado, e eu tenho a autoridade de meter o pé na porta e arrancar daqui do cativeiro do diabo, do cativeiro das trevas, aqueles que pertencem ao Senhor. Como que a gente vai ter uma visão de que Deus vive numa disputa com o diabo para ver quem ganha no final? Interessante porque o espírito maligno fala assim, cadê aqui? Verso 7, olha só. Exclamando com alta voz, que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, peço que você jure, por Deus, que não me atormentes. Por que ele está falando isso? Porque ele já sabe que a vitória de Cristo era certa. E tanto que alguns demônios falam assim, você está vindo antes do tempo. Né? Alguns demônios falam isso. Está vindo atormentar antes do tempo, nem chegou a hora, você já está querendo agir antes do tempo. Mas o fato é que o próprio reino espiritual tem total consciência da sua derrota. Total consciência da sua derrota. Em nenhum trecho da Bíblia você vai encontrar Satanás agindo por conta própria, sem prestar contas a Deus. Uma vez eu estava em Salvador, indo para a faculdade, no ponto de ônibus, e aí encostou assim duas testemunhas de Jeová, né? E aí começaram a conversar, duas senhoras bem simpáticas, né? E me perguntaram, né? Quem governa o mundo? Eu pergunto, então, quem governa o mundo é Deus. Ela, pois é, isso é que muita gente pensa. Aí abriu num texto isolado, né? Que fala do príncipe desse mundo e tal. Falou que, ó, quem domina o mundo é Satanás. Eu falei, não, mas Satanás ele governa o mundo debaixo da autoridade que Deus permitiu. Ela falou, não, Satanás governa, ele que manda tal. Eu falei, vem cá, então me tira uma dúvida. Por que é que o diabo, quando conversando com Deus a respeito de Jó, ele pediu permissão para tocar em Jó, Deus deu limite, ele não passou desse limite, tocou só nos bens. Depois ele vem, queixa porque Jó ainda tem saúde, e Deus falou, pode tocar na saúde, mas não tire a vida. Se o diabo não tivesse que prestar contas a Deus
Por que ele teria pedido a Deus permissão para fazer isso? Por que ele não fez o que ele queria? Aí um olhou para a outra assim, ficaram sem graça. Aí eu falei, não, ó, quem governa o mundo é Deus. Aí comecei, né, Bíblia e tal, com amor, porque a gente não pode entrar em debate, né, que a gente está mais interessado em ganhar o discurso do que a pessoa. Mas o fato é que Satanás, ele está debaixo da autoridade de Cristo. Cristo, ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. Gente, esse texto é tão interessante porque se você ver aqui o capítulo 4, o verso 35, que Jesus acalma a tempestade, aqui essa sequência de texto mostra a soberania de Jesus. Jesus, no capítulo 4, demonstra que ele tem autoridade sobre a natureza, ele manda o mar a se acalmar e o mar se acalma. Agora Jesus, ele manda o espírito maligno, e não foi só um, eu acho que isso é interessante. Era uma legião, não foi um só. Ele bota uma legião para correr, e no texto seguinte, fala sobre a cura da filha de Jairo. Então você vê Jesus mostrando autoridade sobre as enfermidades, sobre o mundo espiritual, sobre a natureza, sobre todas as coisas. Então, o que a gente precisa entender isso, é que as trevas se submetem à autoridade de Cristo. Eles pedem permissão para que entrem nos porcos. Eles pedem a Jesus, deixa a gente entrar nos porcos. Eu não vou tentar explicar, gente, o porquê que eles pediram isso, porque não tem uma explicação, tem as especulações. Algumas pessoas dizem que Jesus permitiu porque aqueles porcos são criados vizinho a Jerusalém, vizinho à região da Judéia, e que para muitos acreditavam que os próprios judeus, o judeu era um bicho complicado. Por exemplo, o judeu não podia criar porco. O que é que o judeu fazia? E nem podia ter porco na região da Judéia. Compra porco, coloca em outro lugar e põe outras pessoas para administrar. Eu não estou descumprindo a lei. Então, essa é a mentalidade do judeu legalista. Né? Ele pensa nas linhas da lei, mas não olha o espírito da lei. Mas o fato é que aqueles demônios, eles pedem permissão para entrar naqueles porcos. Então, a gente precisa entender isso, que o mundo espiritual, ele não está desgovernado. Que ele faz o que quer, que ele age da maneira que quer, que Satanás tem autoridade para mexer na minha e na tua vida. Não tem. Não tem. Interessante porque quando Jó passa por todas aquelas coisas, o texto deixa muito claro. E até a própria visão de Jó, Jó em nenhum momento ele atribui a Satanás. Já viu isso? Ele fala, Deus, por que é que o Senhor permitiu isso? Lá na frente Jó entra em crise, ele conversa muita coisa com Deus. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Mas em nenhum momento Jó acha que o autor último das suas circunstâncias é o diabo. Ele entende que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, se de alguma maneira Deus permitir que o diabo nos toque, saiba que foi com a autoridade de Deus. Não foi por conta própria que Satanás fez isso. E a gente entende isso, que Deus, ele deu autoridade a Cristo e que o próprio mundo espiritual reconhece isso. E antes de passar para o próximo ponto, eu queria só contar uma história. Eu sempre, volta e meia eu falo sobre ele. Ronaldo Lidório, um pastor presbiteriano, missionário, e ele fez um trabalho muito lindo numa tribo chamada Concombas, que fica no norte de Gana. Ele encontrou essa tribo, uma nação tribal perdida na savana africana, e que os ganeses mais primitivos não sabiam onde encontrar essa tribo. Ronaldo encontrou um brasileiro, foi colega do meu tio de seminário, encontrou essa tribo, voltou, buscou a esposa, morou na tribo, aprendeu a língua da tribo, pregou para a tribo, converteu pessoas ali, colocou ali pastores naquele lugar, traduziu o Novo Testamento, ensinou aquele povo a ler e escrever. Ele criou a grafia e toda a estrutura gramatical daquele povo. Depois procura, um trabalho lindo. E o Ronaldo Lidório disse que quando ele chegou ali, ele falou, eu vi de perto a ação de Satanás naquele lugar. Ele disse que viu corpos suspensos no ar, Ricardo, imagina. Um corpo suspenso no ar. E eram os demônios que muitas vezes, pessoas que faziam seus pactos, que não cumpriam, Satanás matava pessoas suspensas no ar, segurado pelo pescoço.
e aquela pessoa começava a entrar em estado decomposição. E ele diz que via a família daquela pessoa toda curvada e passava dias em jejum, com a mão assim, ó, pedindo para que aquela entidade saltasse, para que eles pudessem sepultar aquele corpo. Nesse nível. E ele conta, ele é presbiteriano, viu, gente? Lembrando, presbiteriano. E ele conta, ele dá muita risada contando algumas coisas, que fala, gente, é coisa que... Eu nem gosto de ficar contando, porque a maravilha da pregação do evangelho é a conversão. Então ele nem fica... Essas coisas eu sei muito por causa, assim, bastidores, né? Amigos meus que paravam para almoçar com ele, e ele contava algumas situações. E tinha a casa de um bruxo, nessa tribo que ele ficava, que qualquer pessoa que entrasse num raio de 1 quilômetro na região onde ele morava, morriam. E era algo assustador. E ele falou que quando começou a contar, começou a evangelizar, e as pessoas foram se convertendo, disse que as crianças que mais tinham medo, elas se convertiam, e disse que as pessoas da tribo ficavam intrigadas, porque as crianças, para poder chegar no culto, elas cortavam um caminho passando pelo terreno daquele bruxo, e não acontecia nada. E isso começou a mexer com a tribo. Gente, é muita coisa. Se eu fosse contar as histórias que eu sei dele aqui, a gente ia ficar até mais tarde. Mas o fato é que Cristo, ele é Senhor sobre todas as coisas. E o inferno, ele se inclina diante da autoridade de Jesus. Amém? Terceiro e último lugar, terceira coisa que esse texto nos ensina, nos mostra que a autoridade de Cristo prevalece sobre os que ele liberta. A autoridade de Jesus, ela prevalece sobre a vida daqueles que ele liberta. Olha só, a partir do verso 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Então a primeira coisa que você vê aqui é a transformação de alguém que tem um encontro com Jesus. Eu não acredito em conversão de gente que não tem mudança de vida. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e não ser afetado por isso. Não tem como. Não tem como. Eu já falei isso aqui, é como um homem está vindo aqui, imagina, eu chego aqui na igreja atrasado e falo, irmãos, estou chegando atrasado porque o carro que eu estava bateu de frente com a carreta e na hora que eu estava saindo do carro, um outro carro me pegou, aí eu consegui pegar um mototáxi com muito custo, chegando aqui na porta da igreja, um outro carro bateu, né, deu PT na moto e tal, mas graças a Deus eu cheguei. Aí vocês olham para mim, não tem, a roupa está arrumada, não tem cabelo para pentear, né, mas está todo inteiro. Você vai olhar e vai falar, rapaz, esse pastor, das duas ou uma. Ou ele é um mentiroso, sem vergonha, ou ele é louco. Porque é impossível alguém ter um encontro com a carreta e sair ileso. Gente, pior ainda é o encontro com Cristo. É impossível alguém ter um encontro com Cristo e isso não alterar a vida dele. Talvez ele se converteu à cultura cristã, que está muito forte nos nossos dias. Talvez ele se converteu ao ambiente evangélico, né, Ricardo? Hoje virou moda ser de Jesus. Mas o fato é que é impossível alguém ter um encontro com Cristo e não ser alterado. Aquele homem está sentado em perfeito juízo, ouvindo aquilo que as pessoas nunca viram. Né? É aquele homem sossegado, sentado. Aqui agora eles encontram aquele homem ouvindo a palavra. Os que haviam presenciado todo o fato, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Eu não sei se os gadarenos aqui ficaram com medo de Jesus matar mais porco ali, mas o fato é que eles não queriam Jesus naquele lugar. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. E você vê agora aquele homem que era sujeito à autoridade de Satanás, das trevas, agora ele se submete a Cristo. E ele fala, Jesus, deixa eu te seguir, eu quero acompanhar vocês. E Cristo confirma a sua autoridade na direção que Jesus dá. Jesus, porém, não lhe permitia, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi, então o homem obedeceu.
e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Gente, Cristo ele tem autoridade sobre a vida daqueles que ele liberta. Eu não acredito em libertação de gente que se diz desconvertido, mas na sua prática de vida não demonstra qualquer tipo de submissão a Cristo e a sua palavra. Não creio nisso, não creio de fato, e cada dia eu tenho ficado mais convencido disso, de que não existe conversão sem mudança de vida, não existe. Não creio que Deus é salvador de pessoas que não se submetem à sua autoridade, que não demonstram que foram de fato encontrados pela graça, que foram encontrados por Ele, que foram achados por Ele. Porque esse homem aqui mostra no final dessa passagem que ele se submete àquilo que Jesus falou. Jesus fala, vai para a tua casa, você vai pregar para a sua família, você vai pregar para os seus parentes. E logo em seguida, aquele homem passa a evangelizar. É tido como um dos primeiros missionários aqui. Antes de Jesus falar para os discípulos, né, vão, todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Jesus deu uma ordem para esse homem e ele obedeceu. Porque Cristo passou a ser Senhor da vida daquele homem. Então, irmãos, concluindo, o que esse texto nos mostra a respeito do mundo espiritual é o suficiente para trazer tranquilidade ao nosso coração. De que o diabo não nos toca, que ele não faz o que ele quer com a nossa vida. Algumas pessoas, já vi muito isso, gente, com medo de evangelizar, porque se eu for evangelizar, o diabo vai jogar os meus pecados na minha cara, tal, aquela coisa toda. E a gente morre de medo, tem gente que fala, eu morro de medo de encontrar alguém possesso, eu morro de medo de alguém ficar endemoniado. Então, gente, crente, Deus deu autoridade para que a igreja dele cumpra a sua função. E a gente não pode ter medo do mundo espiritual, a gente não pode ter medo de encarar esse tipo de circunstância. É claro que a autoridade vem de Jesus, mas é necessário consagração, é necessário uma vida de santidade. Né? Porque a gente lê em Atos ali que alguns homens foram expulsar um demônio em nome do Deus de Paulo. E eles tomaram uma surra, saíram dali nus, envergonhados, porque eles conheciam o Deus de Paulo, mas não conheciam... Eles conheciam Paulo e o Deus do qual Paulo pregava, mas eles de fato não conheciam a Deus. Então, nós estamos diante de um texto muito claro a respeito de algumas questões do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é governado por Deus. Deus ele tem o controle de todas as coisas. A gente não pode temer as ações do diabo, a gente não pode ignorar, como eu falei, os seus desígnios. A gente não pode viver como se o Satanás não existisse, isso é um problema muito sério, isso é algo que acontece, mas a gente entende que a autoridade vem de Deus. Cristo ele governa todas as coisas. E encerrando, contando uma última história, uma pessoa que eu conheço estava afastada do Evangelho, teve algumas decepções de igreja e tal. E, enfim, sabe aquele momento de esfriada que a pessoa desvia? E ele vivia em crise por conta disso. E uma vez ele trabalhava num projeto lá em Salvador, e ele contou isso para minha mãe. E no momento que os monitores daquele projeto estavam conversando, uma menina ficou possessa. E disse que tinha uma mulher ali que falou, por que é que você está possessa? Começou a conversar com ela, disse que a mulher não era crente. E ela contou quais eram as situações. E naquele momento, aquela mulher começou a falar, perguntar por cada pessoa que trabalhava no projeto. E fulano, e disse que aquela menina possessa começou a falar da vida de todo mundo que trabalhava no projeto. Coisas da intimidade, da vida e tal. E quando chegou no momento de falar daquele homem, e perguntou, falou, e ele ali, o que é que você tem para falar dele? E aquele ser maligno falou o seguinte, desse eu não tenho permissão para falar. Esse é servo e pertence ao homem que andou sobre as águas. Dele eu não tenho permissão para falar. E aquele homem saiu dali quase chorando, falando, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Até o inferno está dizendo que eu pertenço a Cristo. E eu estou afastado do Senhor. Então, o inferno reconhece a quem somos, a quem pertencemos. E nós precisamos descansar na soberania de Deus, de que Deus é quem governa todas as coisas. Que nós não podemos viver amedrontados pelo mundo espiritual.
Pelo contrário, nós temos poder e autoridade sobre ele. O mesmo poder com que Jesus agia contra os demônios, contra os espíritos malignos, esse mesmo poder e autoridade foi delegado para nós. Gente, isso é extraordinário, não é verdade? Você entender que você recebeu a mesma autoridade, né, que Jesus tinha para poder expulsar demônio, para curar, para poder pregar o evangelho com autoridade. Então, a igreja, ela é poderosa, a igreja é vitoriosa, e a gente não pode esquecer disso. Amém?